Mas, pastor, eu sei que, cara, é muito assunto, né, Biga? Não, se deixar, não, Mas assim, a gente vai com certeza receber o seu outra oportunidade pra gente Vou continuar vir esse com o maior papo. prazer. Não, mas tá muito bom. Vai ser benção. Assim, eu queria saber um pouco da carreira do senhor internacional, que a gente sabe que o senhor E, ó, pregou. Olha, da próxima vez quando eu voltar, eu vou trazer minha mulher, viu? Vem. vou Aí trazer o ela. negócio vai ficar bom. Vou trazer ela. Quiz de Vou trazer casal, ela. vamos fazer um quiz. Quiz, vai ficar top, vai Pô, ficar meu, top. 21 anos de casado, Pô, tem vai coisa ficar, pra vai caramba. ficar legal, vai ficar legal. Mas assim, pastor, fala um pouquinho da sua carreira internacional. Como é que começou? Porque eu sei que o senhor prega não só no Brasil inteiro, mas tem a carreira lá fora também, que teve tempo aí que o senhor, como o senhor falou, ficou muito tempo fora. Muito. Que a gente muito, achava até que o senhor tinha se mudado pra lá. Muito. Cara, foi assim, mas eu sonhei com isso, tá? Muita gente me pergunta e tal, fala assim, cara, você sonhou com isso? Sonhei, tá? Sonhei. Foi um negócio assim muito doido. Eu falo com meu pastor, ele fala, cara, tu é maluco fazer as doideiras que tu fez. Eu já... Tô falando assim, de emendar um país com o outro, de sair de um país pro outro, de muita doideira. Mas assim, isso eu sei que fez parte de um plano divino, tá? Fez parte de um sonho. Esses dias eu estava em casa, eu até postei isso há um tempo atrás nas minhas redes sociais. Se eu não me engano, são 8 passaportes carimbados. 8. E não é porque 8 porque um foi vencendo, não. É 8 passaportes carimbados de ponta a ponta, tá? Então, Quantos países, pastor? Mas não muita coisa. dá nem pra contar assim de cabeça. Ai, senhor, não sei. Eu acredito. Só a unção do passaporte. Cadê? Assim, cara, hoje eu vou te falar, se você me perguntar hoje, cara, você faria tudo novamente, eu não sei se eu teria essa coragem. Cansativo, né? Porque, assim, foi muita loucura. Hoje assim, isso me causou um desgaste físico, né? Um desgaste emocional, um desgaste espiritual. Isso é muito sério. Espiritual também, pastor? Espiritual pelo seguinte, Rodrigo, porque a Bíblia, quando vai falar, tá? E depois a gente vai até falar dos brindes que eu trouxe aqui para dar para a galera aqui que está inscrita no canal. Mas a Bíblia, quando vai falar a Bíblia, quando vai classificar os espíritos malignos, né, os demônios que trabalham no mundo espiritual, né, assim como existem classes, né, de anjos, arcanjos, serafins, querubins, no lado das trevas existem demônios, hostes, principados, potestades, hostes espirituais da maldade, enfim. E esses países, existem regiões que elas são regidas, dirigidas por determinadas potestades e que você precisa ter um preparo espiritual para atuar dentro daquele lugar, dentro daquela cidade, dentro daquele bairro, e que aí talvez você diga assim, tá, mas eu conheço fulano, que fulano chegou, foi lá, cantou, pregou, foi embora, não aconteceu nada. Sim, mas dependendo do chamado que você tem, irmão, você vai chegar em lugares, e eu já travei assim, em países, em cidades, guerras espirituais, batalhas espirituais terríveis, e isso me trouxe muito desgaste, muito cansaço. E assim, se você, às vezes a gente, fulano, se dependesse de mim, eu faria tudo de novo. Eu não tenho a coragem de dizer a mesma coisa, não. Eu não tenho, porque foram experiências marcantes, sim. Mas repetir hoje eu não sei se eu teria coragem. Porque isso me trouxe muito cansaço, entendeu? Me trouxe muito cansaço. Mas assim, foi algo que Deus... Agora, você falou um negócio interessante para quem tá aqui nos acompanhando e sonha com isso. E tudo isso que eu vivi em todos esses países, isso para mim, quando eu chegava, quando eu andava, nada daquilo foi novidade. Tipo assim, era como se eu tivesse acostumado, habituado com aquilo. Por quê? Porque Deus me trouxe, me falou aquilo com tanta clareza, com tanta nitidez, que quando eu cheguei e vi, aquilo no reino do Espírito já tinha acontecido, sabe? Caramba, já legal. tinha acontecido. Então, por exemplo, eu me lembro, eu tenho amigos que falam assim,
Pô, cara, você fala assim, na América como sair de Belfort Roxo e ir pra Caxias. E aí, pô, você fala assim, pô, fui em Nova York, tipo, como eu saí como saí de Caxias e fui no centro do Rio. Sim, mas por quê? Porque eu sonhei com aquilo esteve vivo, claro, na minha mente, e tão vivo, tão nítido, tão claro, que quando eu cheguei naqueles lugares, que quando eu vivi aquelas experiências, eu já tinha vivido anteriormente no Reino do Espírito, entendeu? Mas foram assim experiências muito intensas, que me marcaram muito, marcaram a história da minha casa, da minha família, fases, né? Por exemplo, a minha filha mais velha, a Débora, que está com 21, a Débora, muita fase da vida dela eu não acompanhei, eu não vi, né? Muita coisa da vida dela eu não vi, porque eu estava literalmente fora, eu estava viajando. Então, eu não acompanhei. Então, por isso que eu digo que hoje, claro, quando a Maria Isabel nasceu, que é a que está com 9 anos, eu já estava meio que colocando o pé no freio, diminuindo um pouquinho e tal. Então, eu já acompanhei muita coisa da vida dela. Aí, às vezes, até a Débora fala, poxa, com a Maria Isabel, o senhor faz isso, o senhor viu aquilo, o senhor vai... né? Rola um ciúminho, né? Rola um ciúmezinho básico ali. Mas, mas por quê? Porque eu estava vivendo isso, né? Mas foram experiências muito marcantes, muito marcantes. Principalmente em países da Europa, foram experiências muito marcantes. Uma batalha espiritual assim, qual foi o país assim que o senhor enfrentou uma... Olha, eu vou até tomar... Deixa aí, Biga, o livro. Assim. Ah, tá. Não, olha, a experiência espiritual que eu vivi, assim, a maior batalha foi em Roma. Roma eu tive uma experiência muito séria, porque eu estava pregando naqueles dias. Eu me lembro que eu preguei, foi até uma das coisas que me marcou muito, foi uma igreja russa que eu preguei, uma igreja russa, não sei se existe ainda essa igreja lá, foi um negócio engraçado, porque eu preguei em português, um pastor me traduzia do português para o italiano e uma irmã traduzia do italiano para o russo. Eita! Então, cara, você imagina você manter a concentração de eu falar uma palavra tipo... Deus está aqui. Aí a irmã falava Dio, o pastor falava Dio, não sei o que, não sei o que. E aí ele tirava aquilo do italiano e chegava lá no russo. Meu Deus. Então, você imagina. Eu me lembro que, assim, foi mais ou menos 1 hora de mensagem, mas que loucura. E eu ficava parado, concentrado, esperando até a palavra chegar neles. Então, assim, mas isso me marcou muito, mas no tocante à batalha espiritual, eu vivi uma experiência muito, muito forte. Porque nessa igreja eu conheci uma irmã brasileira, até, não sei por onde ela anda hoje, brasileira, que ela estava com um problema, na época, por ética, que eu não vou dizer o nome dela, mas ela na época, ela estava casada com um moço que pertencia à máfia italiana. Eita. O cara era, assim, um cabeção dentro da máfia italiana. E até então eu não sabia. E aí ela veio me pedir oração, né? Num desses dias que eu estava pregando, ela veio me pedir oração pelos dons que Deus me deu. E aí eu orei por ela e tal. Deus não me disse nada, ok. Eu estava hospedado na casa do pastor, que era pastor lá na época. Esse pastor hoje está jubilado já, ele passou muitos anos na Itália, mais de 30 anos lá como missionário. E aí eu me lembro que eu fui orar de madrugada e Deus me falou o que estava acontecendo com ela. Ok. Quando foi no outro culto, que a gente está lá no culto, ela diz, porque eu creio que Deus vai fazer uma obra na vida do meu marido e tal. Eu disse, olha, deixa eu falar uma coisa aqui para a senhora. A situação do seu marido não vai mudar. Ela falou, como não? Tem tanto profeta que vem falar e tal. E eu disse, olha, não vai mudar, porque quando a senhora saiu do Brasil para se casar com ele, a senhora sabia quem ele era que a senhora queria. Aí Deus foi falando um monte de coisa. Irmão, essa mulher quase que teve um treco. Ela quase que teve um treco. Aí foi quando ela, muito
muito derramada, começou a chorar e começou a me contar, né, quem era o marido dela. E foi um negócio assim tão forte que coisas muito íntimas que acontecia entre ela e o marido, Deus me falou isso. E ela, na hora, ela ficou tão desesperada que ela pegou o telefone, ligou para ele. E isso praticamente, eu não sei se essa mulher está viva hoje, mas isso praticamente custou o sossego, a vida dela, a integridade física dela. Pelo cargo que ele exercia dentro da máfia italiana, ela teve que sair e naquela mesma madrugada ela foi embora. Mas isso me custou, assim, espiritualmente, porque o marido dela era envolvido, além da questão da máfia, ele era envolvido com magia negra daquela mais pesada, sabe? Isso me custou espiritualmente uma guerra muito grande. Foi um negócio assim tão louco, só para vocês terem uma ideia, quem está acompanhando a gente, foi um negócio tão louco que minha filha, no Brasil, naquela mesma madrugada, né, um dia posterior a isso que Deus tinha me falado com ela, naquela mesma madrugada eu enfrentei uma guerra espiritual no quarto onde eu estava, e minha filha sentiu, a Débora na época sentiu a mesma coisa, eu só tinha a Débora na época, sentiu a mesma coisa, a minha esposa também, e aí eu liguei, eu me lembro, né, devia ter acho que 5 horas de fuso horário na época. Eu me lembro que eu de manhã fui ligar para cá, pro Brasil, para falar com a minha esposa, e minha esposa no telefone dizendo assim, o que está acontecendo aí? Porque essa madrugada aconteceu com a Débora isso. Ela viu assim. Ela via demônios andando dentro do quarto, ela viu coisas, e ela não sabia o que estava acontecendo. Então isso foi assim, algo assim que eu nunca mais esqueço. Uma batalha espiritual muito intensa. E eu ainda tinha uns dias para cumprir ali, aí saí. E eu me lembro que no domingo de manhã eu fui pregar numa igreja nova que esse pastor estava fundando, numa igreja nova numa cidade chamada Lázio. E aí quando eu cheguei lá, devia ter umas 30 e poucas pessoas. Deus derramou uma glória tão grande. Todos os que estavam lá, essas 30 e poucas pessoas que estavam lá, eram novos convertidos. Todos eles caíram possesso de demônio de uma única vez. Caramba. Você imagina, só estava eu, o pastor e a pastora. Mais ninguém. O restante era tudo novo convertido. Todos eles caíram endemoniados de uma só vez quando eu comecei a falar. E para repreender aqui, meu Deus, que loucura. Então, assim, foram experiências muito fortes, né, que eu vivi, que Deus me permitiu viver. Hoje eu ainda viajo, atendo assim fora do Brasil algumas igrejas, mas não com aquela intensidade de antigamente e tal.